propagação do calor. Nós vamos ver nesse capítulo como o calor se propaga de um corpo para o outro, de um meio para o outro, tá? De um ambiente para o outro. Existem 3 tipos de propagação do calor, que é a condução térmica, a convecção térmica e a radiação térmica. Nós iremos estudar primeiro a condução térmica. Você já deve ter visto, né, esse esqueminha em aulas anteriores aí. Aqui eu represento bem a condução térmica, tá? A condução térmica é quando o calor se propaga de molécula a molécula sem que haja deslocamento das moléculas. Tá? Então veja bem, aqui é como se fosse um bastão de ferro. Tá? Eu estou aquecendo o bastão aqui no lado esquerdo dele. Então o que acontece? À medida que você aquece, as moléculas aqui elas irão vibrar mais. E elas começam a interagir com as moléculas vizinhas. Elas vibrando mais, elas ganhando energia, elas vão passando energia para as moléculas vizinhas. Então o material vai se aquecendo aqui, ó, da esquerda para a direita. Estou representando aqui o vermelho é o material mais aquecido, o azul é o material com menor temperatura. Tá? Então o calor ele vai se propagando de molécula a molécula sem que haja deslocamento das moléculas. Tá? Elas ficam apenas vibrando em torno de um ponto de equilíbrio aqui. Né? Elas passam a vibrar mais, mas elas não vão sair dessa posição, elas não vão deslocar aqui no bastão. Existe uma experiência fácil de ser reproduzida no laboratório, que é assim, a gente coloca um bastão de ferro, de cobre, tá? E esse bastão, você cola nele usando parafina, várias tachinhas ou esferinhas, tá? De maneira que elas fiquem grudadas nesse bastão aqui. E aí você aquece uma extremidade dele. O que acontece? Igual você está vendo no esquema aqui em cima. O calor vai se propagar de molécula a molécula. Então ele começa a se propagar aqui, por exemplo, da esquerda para a direita. Vai aquecer primeiro a primeira tachinha aqui, ou a primeira esfera. Tá? E assim por diante. E aí você vai ver o seguinte, que à medida que a parafina vai derretendo, as tachinhas elas irão caindo. Então elas caem nessa ordem aqui, ó, nesse caso aqui, da esquerda para a direita. Tá? Vamos ver no vídeo a seguir, é uma experiência feita em laboratório, e aqui você vê, tá? O professor ele coloca aí a chama, né, junto da barra de cobre, né, inverte aí o lado para que as tachinhas possam cair, né? Observe que ele prendeu várias tachinhas, tá? Ele usou parafina para prender essas tachinhas. E à medida que vai aquecendo, aí no caso as tachinhas vão caindo da direita para a esquerda, né? Porque o calor ele vai se propagar aí, ó, de molécula a molécula, indo aí para a esquerda, né? No caso aí que você colocou a chama aí do lado direito da barrinha. Eu vou acelerar o vídeo aqui para você ver o processo mais rápido. Então você viu aí que é uma experiência fácil de ser reproduzida em laboratório para você mostrar sobre a condução do calor. Tá? Nós vamos ver agora fluxo de calor. Imagine que você tem aqui 2 quartos separados aí por uma parede, tá? De tijolo. E o quarto da esquerda aqui, ele seja numa temperatura maior que o quarto da direita. Então haverá uma passagem de calor através da parede, do quarto da esquerda para o quarto da direita. O fluxo de calor é a rapidez com que esse calor está passando de um ambiente para o outro. Então o fluxo de calor ele vai ser dado pela quantidade de calor que passa de um ambiente para o outro pelo intervalo de tempo. Aqui eu vou chamar bem a atenção, tá? Porque nós estamos representando o ΔT até agora como se fosse temperatura. E aqui, como nós vamos precisar agora do tempo, então a gente representa o ΔT minúsculo como tempo, tá? Isso aqui vai ser intervalo de tempo, que a gente está acostumado desde a da cinemática do primeiro ano. Então tempo
T minúsculo. E quando se tratar de temperatura aqui, eu vou usar o símbolo θ. Vocês vão ver mais adiante aí. Tá? Então, olha, o fluxo de calor é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Então, nós temos aqui esse símbolo para fluxo de calor, que é quantidade de calor trocado entre os dois ambientes, e ΔT, o tempo decorrido. Bom, mas o que vai depender esse fluxo de calor? Primeiro, vai depender dessa área da parede. Quanto maior a área da parede, mais fácil vai ser do calor se propagar de um ambiente para o outro. Se você tivesse uma área muito pequena aqui, o calor ia demorar mais para passar de um ambiente para o outro. Então, quanto maior a área da parede, maior vai ser esse fluxo de calor. Vamos pensar na espessura da parede. Olha, se a espessura da parede ou largura da parede for muito grande, uma parede muito grossa, o calor vai ter mais dificuldade de passar de um ambiente para o outro, né? Isso funcionaria até como um isolante térmico aí. Quanto maior a espessura, mais difícil o calor passar. Então nós teremos que o fluxo de calor vai ser inversamente proporcional a essa espessura aí. Ok? Muito bem. Mas o que? Vai depender também das temperaturas entre os dois ambientes. Quanto maior essa diferença de temperatura entre os dois ambientes, mais rápido o calor vai passar. Você tem um ambiente quente, um ambiente muito frio, o calor vai passar mais rapidamente de um ambiente para o outro. Tá? Agora, se os dois ambientes tiverem uma diferença de temperatura muito próximas uma da outra aí, tá? O calor vai ter mais dificuldade de passar, né? Porque vai estar tendendo a um equilíbrio térmico aí. Ok? Então vai depender também da variação ou da diferença de temperatura entre os dois ambientes. E logicamente que vai depender da natureza da parede ou do material da parede. Tá? Isso nós iremos chamar de condutividade térmica e vamos representar pela letra K. Porque se o material da parede deixa o calor passar com facilidade, tá? Esse calor então ele vai se propagar mais rápido. Então nós teremos aqui o fluxo de calor, a área, a diferença de temperatura entre os dois ambientes, a espessura da parede, note que é o único que vai estar no denominador aqui, porque é inversamente proporcional à espessura, e diretamente proporcional à condutividade térmica do material. Por falar nessa condutividade térmica, imagine, por exemplo, que você pegue, tá? Você tem uma lata de refrigerante e uma peça de madeira. Os dois na mesma temperatura, tá? Eles estão em cima da sua mesa, no mesmo ambiente. Se você pega a lata de refrigerante e pega a madeira, você vai ter a sensação que a lata de refrigerante está mais gelada. Na verdade não está, porque os dois estão na mesma temperatura, tanto a madeira quanto a lata de refrigerante. Agora, o que acontece? Como a condutividade térmica do alumínio, que no caso é a lata do refrigerante, é maior que a condutividade térmica da madeira, então você vai ter a sensação que a lata de refrigerante vai estar mais fria. Por quê? O calor que vai sair da sua mão vai passar mais rapidamente para a lata de refrigerante. Tá? Então, esse calor saindo da sua mão, você vai ter aquela sensação de estar mais gelado. Tá? Já a madeira não, como ela tem uma baixa condutividade térmica, ela vai absorver pouco calor da sua mão. Tá? Então você não vai ter a mesma sensação que você tem na lata de refrigerante. Vamos ver essa experiência a seguir, que eu peguei na internet. Você vai ter aí os dados da fonte, tá? Você pode entrar no YouTube aí e ver essa experiência. Você tem 3 tubos do mesmo comprimento e de mesmo diâmetro. Olha só, vocês estão observando que as cores são diferentes. Isso porque um é de aço, o outro é de latão e o outro é de cobre. Aquela experiência que nós fizemos anteriormente aí vai ser feita aí, só que eles estão usando aí só parafina, tá vendo? Eles vão receber o calor da mesma forma através das 3 chamas de velas aí, tá? E porções de parafina são colocadas no tubo de cobre. Você poderia fazer essa experiência também colocando as taxinhas aí, do mesmo jeito que foi feito anterior. Você coloca então o calor nos
3. Qual dessas porções de parafina irá derreter primeiro? Vai derreter primeiro naquele que tiver maior condutividade térmica. Ok? Então você vai ver aí que primeiro vai ser o cobre. Como o cobre tem uma condutividade térmica grande, a primeira parafina a derreter vai ser a do cobre. Qual vai ser a próxima agora? Vai ser a do latão. Depois do cobre você tem um latão aí. Observe que o aço, a parafina, continua inteirinha lá, a primeira parafina. Então o aço, no caso, aí não tem uma boa condutividade térmica. Observe que a segunda parafina do cobre já está derretendo. E a primeira do aço aí ainda não derreteu. Agora, aparentemente, o aço parece começar a derreter lá. O aço agora está derretendo. Tá? Então observe que o aço não é um bom condutor de calor. Tá? O melhor condutor de calor aí, no caso, é o cobre. Olha, a segunda parafina do latão agora que está derretendo. A do cobre já derreteu há mais tempo. Então por aí já dá para você ter uma ideia, né? Nós temos que o cobre, no caso é o melhor condutor, depois vem o latão e por último é o aço. Então, pelo que você viu, é mais uma experiência fácil de ser reproduzida em laboratório, né? Basta que você arrume os tubos com o mesmo diâmetro e de materiais diferentes, né? Para você poder comparar. Ok? Então vamos dando uma sequência aí, né? Nós tínhamos isso aí, eu estava com essa página, fluxo de calor. Tá? Então nós temos aí que o fluxo de calor é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, né? Não foi usada essa fórmula aí no exercício, mas nós temos ela também, e que o fluxo é igual a área vezes condutividade térmica do material vezes a diferença de temperatura entre os dois ambientes dividido pela espessura. Então o importante é, na hora que você estiver lendo o problema, identificar quem vai ser a espessura, quem vai ser a área. Tá? Porque a condutividade térmica do material e a diferença de temperatura você enxerga aí facilmente. Vamos fazer um exercício, olha só. Uma barra de alumínio tem 2 metros de comprimento e 10 centímetros quadrados de área de seção transversal. Então olha o desenho aqui. Tá? Ela tem 2 metros, essa barra aqui, ela tem 2 metros de comprimento. E a área da seção transversal é essa área aqui, ó. Uma área de 10 centímetros quadrados. Uma de suas extremidades está em contato com a água em ebulição. Note aqui, olha, você tem água aqui a 100 graus Celsius. E a outra extremidade está em contato com gelo fundente a 0 graus Celsius, que é essa extremidade aqui. Então, lógico, vai ocorrer aqui uma propagação do calor da água quente para a água fria. Tá? Então vai haver aqui um fluxo de calor passando por aqui. A barra é isolada para evitar perdas radiais de calor, ou seja, nós não teremos perda de calor pelas laterais aqui, como se vê na figura. Dado a condutividade térmica do alumínio é igual a 0,5 calorias por segundo centímetro graus Celsius. Determine o fluxo de calor através da barra. Então vamos lá, tá? Você quando vê essa barra aqui, ó, o que nós teremos aqui? Você tem que identificar a área e a espessura. A área vai ser essa seção transversal aqui, ó, tá? E a espessura, na verdade, é como se fosse a espessura da parede, que vai ser o comprimento da barra. Então vamos desenvolver esse problema. Olha, solução. Tá? Então para resolver esse problema, nós teremos que o comprimento da barra, que vale 2 metros aqui, na verdade isso aqui será para a gente a espessura da barra. 2 metros. Tá? A espessura da parede. Ok? E nós temos uma área aí, então, de 10 centímetros
quadrados. Nota que já temos um problema aqui, né, que a espessura está em metro e a área em centímetro quadrado. Então nós vamos ter que fazer uma transformação aqui. Mas vou continuar lendo o problema. Uma das suas paredes está em contato com água em ebulição a 100 graus Celsius. Quer dizer, nós teremos aqui 100 graus Celsius, olha no desenho que está chamando de θ2, está vendo? Essa região aqui. E θ1 vai ser a região mais fria aqui. Então nós vamos chamar aqui, olha, θ2 100 graus Celsius e θ1 0 graus Celsius. Ok? E temos também a condutividade térmica do material, que é 0,5 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Muito bem. Para resolver esse problema, quais as equações de fluxo de calor? Né? Uma vez que eu estou querendo letra A aqui, o fluxo de calor através da barra. As equações para fluxo de calor são essas duas. Nós temos a quantidade de calor pelo intervalo de tempo e essa aqui da área vezes condutividade térmica, vezes diferença de temperatura pela espessura. Pelos dados aqui, você vê, não tem nem tempo. Se eu tivesse dado a quantidade de calor e o tempo, eu jogaria nessa direto. Tá? Nós vamos trabalhar então com essa segunda equação aqui. Muito bem, colocando a segunda equação então, vamos substituir. Tá? Eu tenho aqui que a área vale 10 centímetros quadrados. A condutividade térmica do material, olha, note que tem centímetro, por isso que eu preferi manter o centímetro aqui. 0,5 né, calorias por segundo centímetro grau Celsius, eu coloquei aqui. A diferença de temperatura, olha, nós temos aqui ó, 100 para 0, 100, né? Nós temos uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius. E a espessura da placa? Olha, você poderia falar, mas não é menos 100? Poderia, mas aí o fluxo de calor seria negativo aqui, né? A gente coloca isso aqui, nesse caso, em modo, você vai ter aí de 100 para 0, ok? Vai ficar positivo isso aqui. A espessura. A espessura da parede é que está problemático aqui, né? Se você coloca em metro, vai dar problema aqui. Então, nós não estamos no sistema internacional. Então, esses 2 metros aqui, na verdade, então vai ser 200 centímetros. Você vai passar para centímetros. E aí sim, você vai poder substituir aqui por 200. Tá? Olha, ficou fácil agora, né? Simplifica aí, ó, 0, 0, tá? Nós temos aqui, olha, 10 vezes meio, 5. 5 dividido por 2, 2,5 calorias por segundo. Ok? Letra B. A temperatura num ponto a 40 centímetros da extremidade quente. O que acontece? Olha, eu estou com 40 centímetros, mais ou menos por aqui. Tá, o que acontece? O calor está vindo da fonte quente para a fonte fria. A 40 centímetros aqui da extremidade quente, olha, a temperatura ela vem diminuindo, né? Porque aqui está 0 grau. Tá? Então, à medida que o calor vai se propagando aqui, olha, vai distanciando da fonte quente, você vai ter uma temperatura mais baixa. Então, como é que a gente resolve isso? Olha, nesse comprimento total da barra aqui, você vai ter uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então você vai fazer uma regra de 3 simples aí, tá? Para resolver a letra B. Qual é a temperatura, né, nessa distância de 40 centímetros? Numa distância de 200 centímetros, você vai ter uma variação de temperatura de menos 100 graus Celsius. A temperatura vai estar caindo. A 40 centímetros, qual vai ser a variação de temperatura? Tá? Então você vê uma regra de 3 simples aí. Então nós vamos ter que a variação de temperatura vai ser 40 vezes menos 100, né? Dividido por 200. Então olha, 40 vezes menos 100 dividido por 200, você simplifica aqui, ó, 0 com 0, né? 0, 0. E aí nós temos, olha, 40 vezes menos 1, menos 40, dividido por 2, menos 20. Então a variação de temperatura vai ser de menos 20 graus Celsius. Olha, eu simplifiquei aqui também, ó, centímetro com centímetro, vai sobrar grau Celsius, né? Então, delta θ aí, olha, variação de temperatura de menos 20 graus Celsius. Mas eu não perguntei qual foi a variação de temperatura, eu perguntei qual é a temperatura num ponto a 40 centímetros. Como a variação de temperatura foi de menos 20, a temperatura inicial não era 100, 100 menos 20, você vai ter uma temperatura, então, de 80 graus Celsius. O que eu fiz aí simplesmente foi, né, gente, calcular a variação de temperatura e a temperatura final menos
o θ2, que era a temperatura inicial que nós tínhamos aqui. Ó. Tá? Então, como a variação de temperatura foi menos 20 e o θ2 vale 100, né, você vai ter aqui, então, θF, né, temperatura final, vai ser menos 20 mais 100. 80 graus Celsius, está feito o exercício aí. Ok? Bom, convecção térmica. A convecção térmica agora está diferente da condução térmica. A condução térmica, você transferia calor e havia uma agitação das moléculas. As moléculas não se movimentavam. Na convecção térmica vai haver movimento. A convecção é uma forma de transmissão de calor que ocorre nos fluidos, ou seja, líquidos e gases, porém juntamente com o transporte de matéria. Agora a matéria vai movimentar. Não ocorre no sólido, porque no sólido as moléculas estão muito presas umas às outras, então elas não irão deslocar, elas apenas vibram. Aqui não, em líquidos e gases, como as moléculas estão mais livres, elas vão se movimentar. Por exemplo, o ar quente é menos denso que o ar frio, portanto ele tende a subir devido à pressão. Olha só o que vai acontecer aqui no esquema, tá? No caso que ele está falando aí, o ar quente e ar frio. Quando você coloca um ar-condicionado dentro de uma sala, o ideal é que o aparelho de ar-condicionado fique na parte superior da parede. Em algumas residências é colocado na parte inferior devido à facilidade, né, de se colocar na parte inferior. Só que o que acontece? Quando você tem o ar-condicionado na parte inferior, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar o ar frio, que já está na parte inferior, e vai devolver ele mais frio ainda. O ar mais frio, mais denso, vai ficar na parte inferior da sala. Tá? Então o ar-condicionado, o aparelho, o ideal é que ele fique na parte superior. Por quê? Na parte superior você vai ter o ar mais quente. Tá? Ele vai pegar esse ar mais quente e devolver o ar frio. O ar frio, como ele é mais denso, ele vai descer. Tá? Então, vou mexer aqui, ele vai descer, tá? Então ele vai ocupar essa parte de baixo da sala aqui. O que acontece com o ar quente que está aqui? O ar quente ele vai ser menos denso, então ele vai tender a subir. Então vai haver uma circulação de ar. O ar frio vai estar descendo e o ar quente vai estar subindo para que o aparelho pegue ele e devolva ele mais frio. Então vai ocorrer essa circulação de ar na sala, o ambiente todo vai diminuir a temperatura. O que não ocorre se o ar-condicionado estiver na parte de baixo, porque ele vai pegar o ar frio e devolver o ar mais frio ainda. Então esse ar frio vai ficar na parte de baixo e o ar quente na parte de cima. É lógico que se você deixar o aparelho ligado muito tempo aí, né, ele vai gastar mais energia, vai acabar esfriando a sala inteira, tá? Mas você vai gastar muito mais energia aí. Diferente, né, do aquecedor elétrico. Em regiões muito frias, você vai ter um aquecedor elétrico que o ideal é você colocar na parte de baixo, tá? Mais próximo do solo. Por quê? Ele vai pegar o ar frio que está mais aqui embaixo, tá? O ar frio passando por ele vai aquecer e vai subir, vai diminuir a densidade, vai subir. Tá? Então o ar frio vai estar sendo aquecido aqui, vai subir o ar quente. E o ar mais frio que vai estar aqui em cima vai descer, ocupando o lugar desse ar aqui, tá? Para poder passar pelo aparelho aqui, pelo aquecedor. Então vai haver aqui as correntes de convecção. Observe que nos dois casos está havendo movimento do ar, está havendo movimento da matéria, diferente do que ocorre na condução. Nas geladeiras, né, hoje em dia tem muita duplex, né, freezer em cima, mas na geladeira que tem o congelador, né, na parte de baixo, é uma geladeira simples. O congelador ele é colocado sempre na parte superior da geladeira. Isso por quê? Você quando coloca uma panela quente aqui, vai aquecer o ar quente sobe. Em contato com o congelador, ele vai esfriar o ar frio desce. Então você vai ter ar quente subindo e ar frio descendo, até que toda a geladeira fique numa temperatura mais baixa.
Tá? A gaveta inferior aqui, né, normalmente ela é isolada, é onde fica as verduras, ela fica mais protegida aqui porque não pode ficar muito gelado. Então eles protegem aqui uma gaveta com plástico, né, para que não ocorra muita circulação de ar aqui. Ok? Mas você vai observar que na geladeira também, né, quando tem congelador em cima, você tem aqui as grades, né, onde que você coloca os alimentos. É gradeada exatamente para que o ar possa movimentar ali dentro da geladeira. Não é interessante, né? Existem pessoas que colocam ali um enfeite, né? Uma coisa dentro da geladeira, em cima da grade, para enfeitar a geladeira. Você não deve obstruir a grade, tá? Porque aquela grade é exatamente para que o ar circule com facilidade aqui dentro da geladeira. Um outro fenômeno interessante que é a brisa marítima e a brisa terrestre. Tá? Você vai observar o seguinte, que durante o dia o ar vem do mar para a terra. O vento sopra do mar para a terra. Nós chamamos isso de brisa marítima. Já à noite, o vento, ele vai soprar da terra para o mar. Se você estiver no mar à noite, né, ou na frente da praia, você vai ver que você vai receber um vento nas costas, se você estiver de frente para o mar. Isso acontece por quê? Como o calor específico da água é muito grande, durante o dia a água vai absorver esse calor, mas ela vai variar pouco a temperatura. No oceano você tem muita água, mas durante o dia essa água vai estar aquecendo, mas pouco. Já a terra, ela aquece muito rapidamente. Então a temperatura próxima da terra vai ser maior. Então o ar em contato com a terra aqui, ele tende a dilatar, né? Então vai diminuir a densidade dele. No mesmo volume você vai ter menos massa de ar, porque ele dilatou. Então, você terá aí uma densidade mais baixa e a tendência desse ar quente, então, é subir. Tá? Isso vai fazer com que diminua a pressão nessa região aqui. O ar quente vai estar subindo. Então, o ar quente subindo vai diminuir a pressão aqui e a pressão, né, como o ar mais frio aqui, ele vai vir para cá. Tá? A pressão mais alta vai ficar junto com o ar mais frio. Tá? Você tem que ver o seguinte, com o ar mais frio ele está mais denso. Mais denso, maior quantidade de ar para o mesmo volume. Então, você vai ter ali uma pressão maior, tá? E essa pressão vai fazer com que o ar frio venha para a terra. Então, você vai receber aqui um vento vindo do mar. É a brisa marítima, tá? Bom, o ar quente lá em cima, tá? Depois ele vai descer, né? Então, você vai ter uma circulação de ar, que o ar quente está subindo, depois ele vai descer, tá certo? Em contato com a água mais fria do oceano, que ele vai vir para a terra novamente, tá? A pressão da terra que vai estar mais baixa, o ar quente vai estar subindo. À noite o processo se inverte. Por quê? À noite a terra, como tem um calor específico mais baixo que a água, a terra vai perder calor rapidamente. Então aqui próximo da terra vai ficar mais frio, o ar vai ficar mais denso. O ar mais denso próximo da terra vai aumentar a pressão. Já no oceano, como a água vai estar numa temperatura maior, você vai ter aqui uma pressão mais baixa, menos denso o ar. Então o ar quente próximo da água vai subir, diminui a pressão aqui, e você então vai ter a pressão alta aqui jogando o ar para o oceano. Vai ser então a brisa terrestre. Ok? Então isso ocorre exatamente devido ao calor específico da água ser muito grande e o calor específico da terra ser bem menor aí. Tá? Você vai ter aí essas correntes de convecção. Nesse esquema aqui, tá, foi uma caixa para você que nós fizemos no laboratório para que o aluno enxergue melhor. Deixa eu aumentar ele aqui. Para que o aluno enxergue melhor as correntes de convecção. Então o que você faz? Nós pedimos para o marceneiro fazer 2 buracos, sabe, na lateral da caixa, e nós fizemos na caixa tipo um estojo.
Tá? Então é um experimento interessante para você fazer em laboratório também. Tá? A tampa do estojo é de vidro. Tá vendo? Então o estojo aqui está lateral. Olha, 2 buracos na lateral do estojo, tá? Um estojo bem grande. Tá? 2 buracos na lateral do estojo. E você faz aí uma tampa, né? Faz uma canaleta e uma tampa de vidro aí no tamanho certinho para fechar o estojo. Coloca o estojo assim de lado e você vai ver lá dentro, tá vendo? Nós pintamos de preto o interior da caixa exatamente para você poder ver a fumaça lá dentro. Numa extremidade você coloca uma vela acesa, tá vendo? Porque a vela vai aquecer o ar nessa região aqui, tá? E o ar quente vai sair por esse buraco aqui. O outro buraco lá, como não tem nada, vai entrar ar frio. Como você vai ter o ar quente saindo por aqui, vai diminuir a pressão aqui dentro. Então a pressão aqui fora sendo maior vai empurrar o ar frio aqui para dentro. E para você enxergar o movimento do ar, tá? Você pinta a caixa de preta, tá vendo? Para você poder enxergar melhor. E você coloca um incenso aceso aqui. Um incenso, um cigarro. O importante é você encher essa caixa de fumaça. Você vai ver o ar frio entrando aqui, vai empurrar essa fumaça para baixo. Então você vai ver o movimento da fumaça. Tá? A fumaça vai estar sendo empurrada para baixo e aqui o ar quente, essa fumaça vai estar saindo por aqui. Tá? Então você não vai ver fumaça saindo por aqui, vai ver fumaça saindo por esse lado aqui. Essas são as correntes de convecção. Tem nessa filmagem aí, tá vendo? Você vê aí que o ar frio entrando aqui, você vê claramente a fumaça sendo empurrada para baixo. O problema é que quando eu filmei isso aqui, a vela estava muito pequena, então você não vê bem o movimento do ar para cima aqui. O ideal é que você coloque uma vela maior desse lado para que você enxergue melhor esse movimento do ar. E deixe encher bastante de fumaça na caixa, né, para que você veja esse movimento melhor. Olha só a experiência que esse professor desenvolveu, que eu achei assim muito interessante. Olha, ele tem aí ó, a água com um corante azul e a água com um corante vermelho. Ele mede a temperatura da água com corante azul lá. Ele vai colocar ali, olha, e vai registrar 3 graus Celsius. Já a água de corante vermelho, ele aqueceu, ela está a 88 graus Celsius. E aí ele joga em cima desses copos. Os copos estão furados, tá vendo? Em cima ele joga água fria e água quente. Olha o que acontece. A água fria, exatamente por estar mais densa, ela vai para o fundo do recipiente. A água vermelha, que é a água quente aí, ó, ela vai ficar na parte de cima do recipiente. Isso mostra então que a água fria, né, ela é mais densa do que a água quente. Por isso a água fria fica no fundo do recipiente, a água quente a parte de cima. Essa outra experiência, olha, ele coloca água quente e água fria, ele vai soltar de uma vezada só, as duas. Aparentemente parece que há uma mistura, né? Mas o que vai acontecer? Corrente de convecção. A tendência da água fria é para ir para o fundo e a água quente ficar na parte superior. Tá vendo aí exatamente a correntes de convecção aí. Interessante, né? Deixei geral aí, tá vendo? Porque esse vídeo não é meu, ok? Então aí os direitos autorais. Radiação ou irradiação térmica. Pense na nossa fonte natural de calor. Pensou no Sol? Isso mesmo. O aquecimento da superfície do planeta Terra se dá graças à presença do Sol. No espaço entre o nosso planeta e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros,
não existe nenhum meio material, sólido, líquido ou gasoso. Dizemos então que no espaço existe vácuo. Como então o calor proveniente do Sol chega até a superfície do planeta Terra? Através de ondas eletromagnéticas. A parte visível dessas ondas nós chamamos de luz. Nós iremos estudar melhor essas ondas eletromagnéticas, tá? Porque nós temos um espectro eletromagnético. Nós vamos estudar melhor isso em ótica. Tá? Lá você vai ver como nós temos uma parte que é a luz visível e uma parte que emite calor. Então nós temos o espectro eletromagnético, onde que nós vamos visualizar cada tipo de onda aí. Nós vamos ver que do mesmo modo que nós temos a parte visível, nós teremos também a parte de calor, que são as ondas infravermelhas. E assim, novamente, nós temos calor fluindo da região de maior temperatura para o de menor temperatura, porém sem a necessidade de um meio material. Esse processo é chamado de radiação ou irradiação térmica. Olha, existe uma pequena diferença entre radiação e irradiação, tá? A radiação é a transmissão de energia através do espaço. Então, um exemplo de radiação: o Sol emite radiação, nós estamos recebendo isso. Já a irradiação é a exposição à radiação. Então, um exemplo de radiação é: a Terra recebe irradiação solar. Então, quando você coloca um outro corpo recebendo, nós chamamos de irradiação. Esse corpo está recebendo a irradiação. Tá? Já o Sol, como é a fonte primária, que ele está emitindo radiação. Então existe aí, né, uma pequena diferença entre radiação e irradiação. Veja bem, então nós temos aqui nesse exemplo, olha, você está aquecendo a mão utilizando os três processos. Se você colocar as mãos sobre uma fogueira, olha, o fogo ele irá aquecer o ar e através das correntes de convecção irá aquecer as suas mãos. Aqui, o fogo está aquecendo um metal e através da condução, propagação de calor de molécula a molécula, por condução, esse calor chegará até as suas mãos. E se você colocar as mãos do lado da fogueira, você irá receber esse calor através da irradiação. Tá? Porque você vê que aqui não existirá nem a convecção e nem a condução. Então você recebe o calor através da irradiação. Nesse outro exemplo, a mesma coisa. Olha, o calor do fogo ele está radiando energia, que está aquecendo aqui a frigideira, que por condução irá aquecer o cabo. Então nós temos aqui a irradiação aquecendo a frigideira e a condução chegando até as suas mãos aqui. Já a irradiação aquece a chaleira. Por condução, a chaleira vai aquecer a água que está aqui dentro. E a água, então, você terá as correntes de convecção. A água quente tende a subir e a água mais fria tende a descer. Então aqui nós temos as correntes de convecções agindo. A garrafa térmica. Vamos para um outro esquema, que depois eu volto nessa página para você entender melhor. Tá? A garrafa térmica ela tem uma ampola, né? Quando você abre a tampa dela, você vai ver que lá dentro é espelhado. Então aqui eu mostro melhor como é essa ampola. Olha, ela é espelhada por dentro, mas ela tem uma parede dupla. Tá vendo? Essa parte interna da parede aqui é feito vácuo. Isso porque você quando coloca café quente aqui dentro, por exemplo, o que vai acontecer? O café quente esquentaria o ar que está aqui, ó, entre as duas paredes. Aquecendo o ar aqui, o ar aqueceria a parede externa e você estaria assim perdendo calor. Então é feito vácuo nessa parte interna para que evite essa propagação de calor por condução e
convecção, né? Porque você aquecendo o ar aqui, você teria correntes de convecção do ar aqui. Então você estaria aqui, olha, perdendo calor para o meio exterior. E por que a garrafa térmica é espelhada por dentro? Como eu comentei, vocês vão entender melhor lá em ótica, tá? Através das ondas eletromagnéticas. O que ocorre é que a onda eletromagnética ela é refletida no espelho. Então, se você vê, por exemplo, a parte visível das ondas eletromagnéticas, né, o que você está enxergando, se você ficar na frente do espelho, você vai se ver. Por quê? As ondas elas estão refletindo no espelho, então a gente enxerga. Então as ondas eletromagnéticas têm essa característica, elas são refletidas no espelho. Então quando você coloca café quente aqui dentro, o que iria sair através de ondas eletromagnéticas, ou seja, através da irradiação térmica, você vai evitar essa perda de calor, porque o espelho vai refletir esse calor para dentro da garrafa. Então você evita a perda de calor por irradiação. O vácuo é feito aqui, entre as duas paredes, que você evita a perda de calor por condução e convecção. E ainda essa parede é protegida por uma parede de plástico, tá? E algumas até tipo de alumínio. Essas garrafas térmicas que refletem, né, a luz aqui na parte externa, elas são melhores ainda, porque se você colocar, por exemplo, uma água gelada dentro da garrafa térmica, essa água gelada, o calor externo tenderia a aquecer essa água gelada lá dentro. Quando você coloca uma parede reflexiva na externa, a garrafa, esse calor vai ser refletido. Por isso que a ampola também da garrafa térmica ela é espelhada tanto por dentro quanto por fora. Tá? Por fora porque se você coloca uma água gelada aqui dentro, ela não vai deixar o calor penetrar. Tá? Já se você colocar café quente, ela não vai deixar o calor sair da garrafa. Por isso, então, a ampola ela é espelhada por dentro e por fora. Olha, e aqui nós temos um rabinho, tá, que é exatamente por onde se é feito o vácuo. A gente não enxerga isso, porque normalmente fica protegido na garrafa térmica, né? Mas lá na indústria, quando eles fazem essa parede espelhada, como é que eles retiram o ar daqui de dentro? Olha, tem essa pontinha aqui, tá vendo? Onde eles colocam a máquina de vácuo. A máquina puxa o ar e veda, tá, essa saída aqui. Então vai ficar vácuo lá dentro, né? Então se você retirar a ampola da garrafa, se você conseguir fazer isso, né, algumas tem uma tampa na parte inferior aqui, você vai ver esse rabinho aqui onde que é retirado o ar. E aí então, olha, aqui vamos entender melhor aqui o que está escrito, né? A garrafa térmica tem por finalidade evitar as propagações de calor, né, tanto saindo quanto entrando. Ela é constituída por uma ampola de vidro com faces espelhadas. As faces espelhadas evitam a irradiação. A ampola tem uma parede dupla de vidro com vácuo entre elas. O vácuo evita a condução e a convecção. Externamente, uma camada de plástico protege a ampola. Né? Então você tem essa camada de plástico aqui, né, onde você coloca a alça para pegar e etc. Ok? Então a garrafa térmica evita tanto que o calor saia ou entre na garrafa, né? Ou seja, você pode usar uma garrafa térmica para manter uma água gelada lá dentro. Estufa. Ah, bom, mas deixa eu completar aqui uma coisa que eu esqueci de falar, porque quando você coloca café quente dentro da garrafa térmica, acaba com o tempo ela esfria. Aí você poderia me perguntar, mas espera lá, se não está havendo perda de calor, como é que ela vai esfriar? Tá? Na realidade, você não consegue 100% aqui de isolamento. Tá? Tem, por exemplo, a tampa. A tampa acaba perdendo, né, por corrente de convecção, que vai aquecer essa região em cima. Normalmente, se você colocar a mão na tampa da garrafa de café, você vai ver que ela está numa temperatura um pouquinho mais alta. Tá havendo perda de calor por ali. Então você não consegue uma garrafa 100% isolada, tá? Porque senão aí realmente, se você conseguisse 100% de aproveitamento, o café não iria esfriar, né? E se você colocasse água gelada também não iria esquentar. Ok? Então vamos para a estufa. Você já deve ter ouvido falar em efeito estufa, né, na atmosfera terrestre. Como é que funciona a estufa? Normalmente a estufa ela é usada em plantações em regiões de clima frio para proteger a plantação, porque como o clima é muito frio, poderia queimar
a plantação. Tá? Então o que eles fazem? Eles fazem a estufa uma forma de proteção. Imagine que essa parte de cima aqui da estufa seja de vidro. Tá? O vidro vai ter uma característica interessante. Ele deixa a luz solar penetrar. Tá? E a luz solar penetrando aqui, vai haver um aquecimento do interior aqui, gerando então ondas infravermelhas. E o vidro ele é opaco a essas ondas infravermelhas, que seriam ondas de calor. Tá? Ele não deixa o calor então sair do ambiente, ele reflete esse calor. Tá? Então você tem aqui a radiação solar penetrando no ambiente interior da estufa, o infravermelho então saindo, e o infravermelho quando bate então no vidro, ele é refletido para o interior do ambiente aqui, mantendo então, né, um ambiente mais aquecido. Esse é o efeito estufa. Tá? Então vamos ler aqui, olha, numa estufa a radiação luminosa do Sol atravessa o vidro e é absorvida pelos objetos que estão em seu interior, aquecendo-os. Em seguida, os objetos emitem radiação infravermelha, mas este é barrada pelo vidro. Mas esta, né? Esta radiação é barrada pelo vidro. Assim pelo fato de o vidro ser transparente à radiação luminosa e opaco ao infravermelho, que as estufas conservam uma temperatura superior ao do meio ambiente. O mesmo fenômeno ocorre quando um automóvel com vidros fechados fica exposto ao sol. Então, você deixa o automóvel parado no sol com os vidros fechados, o que vai acontecer? A luz solar vai penetrar, apesar de que a luz solar batendo na lataria do automóvel também tende a aquecer essa lataria, que vai aquecer o interior do automóvel. Assim, vai ser gerado então essas ondas infravermelhas, que não conseguem sair porque o vidro é opaco a essas ondas. Então você vai manter aquele calor dentro do automóvel. Então você deixa o automóvel parado no sol, quando você entra no automóvel você vai ver que ele vai estar muito quente por dentro. Então aqui nós temos uma explicação mostrando a atmosfera terrestre. Tá vendo? Aqui você tem o Sol emitindo todo tipo de radiação. A atmosfera terrestre serve inclusive como um protetor para a gente, porque tem vários tipos de radiação que são nocivas à saúde para o ser humano. Então a atmosfera terrestre reflete vários tipos de radiação que seriam nocivos para o ser humano. Mas olha, a parte visível, né, ela penetra. Vai penetrar aí uma gama de ondas muito grande. Essa gama de ondas, atingindo a atmosfera terrestre, vai gerar calor aqui. Tá? Bom, e vai haver a reflexão também, que você vê que a parte da luz é refletida. Quem estiver no espaço vai ver a Terra. Então olha, a parte luminosa está sendo refletida. Mas a parte que é gerado calor, que no caso gera as ondas infravermelhas, então estamos representando aqui por vermelho, tá vendo? É o calor sendo gerado. Esse calor ele tenderia a sair da Terra também, a ser refletido, tá? Passar pela atmosfera. Só que a atmosfera funciona como um vidro aí, tá? Então a atmosfera reflete esse calor para a Terra, mantendo assim a superfície terrestre mais aquecida, né? Ou a atmosfera aqui na parte inferior mais aquecida. Esse é o efeito estufa. Então está havendo um aumento de temperatura no decorrer do tempo, porque essa atmosfera terrestre ela está cada vez mais agindo como se fosse um vidro. Tá? Então você tem aqui as causas, tá vendo? Olha, queimadas, os sprays, né? A poluição dos automóveis, as chaminés das indústrias. Toda essa poluição funciona como uma barragem para que esses raios infravermelhos não saiam da atmosfera. Tá? Então vai estar refletindo para o ambiente, né, mantendo esses raios infravermelhos em nossa atmosfera, mais próximos do solo aqui. No caso da estufa, tá, não é um vidro que eles colocam aqui em cima.
Existem até estufas mais sofisticadas com vidros, tá? Mas normalmente eles colocam lonas de plástico, que fica bem mais barato, né? E essas lonas de plástico transparentes vão fazer o efeito do vidro aqui, mantendo o efeito estufa no interior. Exercício de aprendizagem. Explique como é o processo de propagação do calor por condução. Então vamos lá, por condução, o calor se propaga de molécula a molécula sem que haja deslocamento da matéria. Olha lá, é quando o calor se propaga de molécula a molécula sem haver deslocamento das moléculas. 2. O sentido da transmissão de calor entre dois corpos depende, olha, como é que um corpo passa calor para o outro? Quando? Letra A, de suas densidades. Então lá, o sentido da transmissão do calor entre dois corpos depende das suas densidades? Não tem nada a ver. Um corpo pode ser mais denso do que o outro. Tá? Um corpo estando mais quente do que o outro, vai haver o fluxo de calor de um para o outro, se eles estiverem próximos um ao outro. Tá? Então a letra A está errada. Letra B, de suas quantidades de calor. Também isso não tem muito sentido, porque calor ele só vai passar de um corpo para o outro quando houver uma diferença de temperatura. Tá, os dois corpos tendo a mesma temperatura, não vai haver fluxo de calor de um para o outro, porque eles já estarão em equilíbrio térmico. Então a letra B também está errada. Letra C, dependerá de suas temperaturas. Basta que um corpo esteja numa temperatura maior do que um segundo corpo, ele então passará energia para esse segundo corpo. Então, para que haja transferência de calor, os dois corpos têm que estar a temperaturas diferentes. Então a resposta vai ser a letra C. Tá bom? A letra D. De suas capacidades térmicas também não tem nada a ver. Tá? Porque mesmo que os corpos tenham capacidades térmicas diferentes, basta que eles tenham temperaturas diferentes para que haja fluxo de calor de um para o outro. Então a resposta correta é a letra C. 3. O calor conduzido através de uma parede na unidade de tempo é inversamente proporcional à área da parede. Vamos lembrar lá, né? O fluxo de calor. A fórmula, né? Lembra da fórmula do fluxo de calor? É essa. Área da parede, tipo do material, né? Constante de condutividade térmica, diferença de temperatura entre os dois ambientes que a parede está separando, e a espessura da parede, que é inversamente proporcional aqui. Ó. Então, letra A, é inversamente proporcional à área da parede. Pela fórmula você vê que não é. É diretamente proporcional à área. Vai ser inversamente proporcional à espessura. É diretamente proporcional à espessura da parede. Está vendo que está errado, porque é inversamente proporcional. C. É diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as duas superfícies da parede. É isso aí. É diretamente proporcional a essa diferença de temperatura. Delta θ aqui. Ó. Ok? Então a resposta correta é a letra C. Não depende do material de que é feita a parede. Depende. Você tem aqui na fórmula a condutividade térmica, que depende do material. Nenhuma das anteriores. Né? Então a resposta correta é a letra C. Ok? Então termina aqui essa aula, tá? Fica aí uma lista de exercício anexa para você desenvolver, tá? Que está explorando bem essa parte de propagação do calor aí, tá? Tipos de propagação do calor. Na próxima aula nós vamos ver como esse calor se propaga quando você mistura duas substâncias. Eu posso misturar, por exemplo, leite frio com café quente. Se você conhece as quantidades de leite e café que estão sendo misturados e as temperaturas iniciais de cada um, você vai saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio. Tá? Então nós vamos ver como isso funciona na próxima aula. Então até lá.